Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e nesta aula de hoje, dedicada aos estudantes do oitavo ano, iremos estudar alguns tipos de gráficos, onde faremos a análise e interpretação dos dados contidos em três tipos de gráficos, que é o gráfico de barras, o gráfico de setores e o gráfico de linhas. Então, roda a vinheta e vamos para a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Análise de gráficos. Como eu falei anteriormente, existem diferentes tipos de gráficos, com características específicas. E a escolha por um determinado tipo depende da natureza dos dados que se quer representar. Para cada tipo de representação que você vai fazer, vai ter um gráfico mais adequado para demonstrar aquilo. Certo? Então nesta aula, vamos estudar alguns tipos deles, de gráficos, onde iremos fazer essa interpretação, a análise dos dados contidos nele, as informações. A gente tem que saber olhar para o gráfico e analisar o que cada informação ali quer passar para nós. Então conheceremos o gráfico de barras, o gráfico de setores e gráfico de linhas. O gráfico de barras, que ele é como se fosse um gráfico de barras colunas, que a gente também conhece gráfico de colunas porque ele está assim exposto na vertical. Mas a gente sabe que ele tanto pode ser exposto nesta posição que vocês estão vendo aí na vertical, como na horizontal. E o gráfico de colunas sempre na vertical, em pé, certo? Então o gráfico de barras é muito utilizado para comparar os dados obtidos entre si. Nesse tipo de gráfico, as barras, que podem ser horizontais ou verticais, têm a mesma medida de largura. Então, dá um zoom aqui. Essas barrinhas aqui, ó, tem que ter a mesma dimensão, certo? A mesma espessura, não pode ter valores diferentes. Então, e o mesmo espaçamento, a distância entre cada uma deve ser a mesma. A medida do comprimento de cada barra deve ser proporcional ao valor representado por ela. Então, o que vai variar aqui é o tamanho dela, certo? A medida do seu comprimento. Certo? Quanto mais dados, maior ela vai ficar, né? Então, analisando esse gráfico, percebemos, por exemplo, que no ano de 2017, os transplantes de córnea foram os que mais ocorreram. Já os de pâncreas e de pulmão foram os que menos ocorreram. Então, ó, na hora que a gente vai analisar o gráfico, a gente primeiro observa aqui, ó, sempre vem acima o título, né? O título do gráfico. O que é que o gráfico quer mostrar? Quer mostrar a quantidade de transplantes de alguns tipos de órgãos realizados no Brasil em 2017. Que ele é composto aqui por um plano cartesiano, a gente que já estudou, como se aqui fosse o eixo X e o da horizontal e na vertical o eixo Y. Onde nesse gráfico eu aqui no meu eixo da horizontal eu tenho os tipos de órgãos. Ó, aí na pontinha, no finalzinho de cada reta, no caso aqui dessa horizontal na vertical, eu tenho a informação do que são cada um desses tipos. Então aqui eu vou ter os órgãos e aqui eu vou ter a quantidade de transplantes na vertical. Então dos órgãos eu tenho o coração, córnea, fígado, pâncreas, pulmão e rim. E na vertical, geralmente a gente coloca a quantidade de cada órgão desse, que nesse exemplo é de órgão, mas poderia ser de qualquer outro tipo de exemplo que se adequasse a esse tipo de gráfico. E a quantidade de transplantes está aqui, ó, numa escala de 2000 a 2000, certo? Isso aqui depende de dependendo da quantidade que seja, você vai colocar os valores aí mais adequados. Aqui está no intervalo, ó, de 2000 em 2000, de 0 a 2000 aí sempre vai dobrando, 4000, aí mais 2000, mais 2000 até 16.000. Então, ó, observa aqui, coração 380, foi o total de transplantes. Córnea, como já foi falado anteriormente, em 2017, ó, foi que houve maior quantidade de transplantes, que foi de 15.242. E aqui, ó, com a mesma quantidade, pâncreas e pulmão foram os que menos tiveram doadores. Foram transplantados pâncreas e pulmão. Então, o gráfico, vem o título em cima,
e assim as informações. No caso aqui na horizontal dos órgãos e na vertical a quantidade de transplantes. E as barrinhas, que elas tanto podem vir na vertical ou na horizontal. Poderia eu pegar esse gráfico e deitar ele, certo? Então essas informações são as que vocês precisam analisar. No gráfico de setores, que o gráfico de setores vocês já podem ver aí, é também conhecido como gráfico de pizza, certo? Em outra aula a gente vai, na próxima aula a gente vai aprender como construir gráficos até usando o próprio lápis ou também usando aqui o Word, que tem um sisteminha que a gente pode construir esse gráfico de uma forma mais fácil, certo? Então o gráfico de setores também pode ser conhecido, até no programa a gente encontra ele como gráfico de pizza, né? Porque ele remete a uma pizza, certo? O gráfico de setores é apropriado para comparar os dados da pesquisa em relação ao universo pesquisado, o que de maneira geral é realizado utilizando porcentagem. Então, geralmente o de pizza é quando a gente quer fazer uma porcentagem, né? A pizza a gente sabe que é dividida em fatias, que geralmente as fatias são tamanhos iguais, mas no gráfico de setores essas fatias variam de acordo com a quantidade de cada procedimento, de cada valor que seja adequado, dependendo do exemplo. Então, por isso também chamado de setores, porque eu pego a esfera, eu pego o círculo e divido em partes que representam cada questionamento, que nesse caso a gente vai ver esse exemplo aqui, que tem umas partes maiores e umas partes menores, que é o exemplo daqui da distribuição do consumo de água doce no mundo em 2015. Então, cada setor desse tipo de gráfico tem que ser proporcional à parte dos dados que ele representa, de maneira que o total corresponda a 100%. Então, quando a gente fizer a soma da porcentagem, tem que dar 100%, certo? Se não der menos ou mais, tem alguma coisa errada, a gente precisa verificar. Uma coisa que eu não disse desse aqui é que também o gráfico deve ter a fonte, né, de onde ele foi retirado. Isso aqui é o sistema de autoavaliação de eficiência e hídrica, disponibilidade de água no mundo e no Brasil. Aí disponível vem o site, geralmente o site, ou se for de um jornal, que você vai colocar, sendo da internet, coloca-se a data, o acesso da data que foi. Então, nesse gráfico aqui, a distribuição do consumo de água doce no mundo em 2015, eu tenho dividido em três partes. Para uso doméstico, 8%, uso industrial, 22%, e para uso agrícola, 70%. Então a água doce no mundo em 2015 foi bem mais da metade, né? 70% dela. Por isso, ó, se fosse 50% seria metade, né? A gente sabe dividir uma pizza em dois, metade seria 50%. Então mais 70% pegaria mais uma parte que não seria mais a metade dessa outra metade, né? Porque precisaria de mais 20%. Então, hoje a gente vai analisar mais, na próxima aula a gente vai construir para ficar bem bonitinho como a gente vai fazer um gráfico desses três tipos que a gente viu hoje, a gente vai fazer na próxima aula. Então, hoje a gente vai interpretar. Então, aqui, ó, a gente observa que esse gráfico apresenta a distribuição do consumo de água doce no mundo em 2015. Nele há três setores que representam o consumo: industrial, agrícola e doméstico. Analisando esse gráfico, podemos concluir, por exemplo, que o consumo de água na agricultura corresponde a 70% do consumo total. Então, uma grande porcentagem. Então, quando a gente soma 8 mais 22, 30, mais 70, 100%. Tem que dar 100%, certo? Eu trouxe também para vocês o boletim epidemiológico, que a gente está vivendo uma pandemia do coronavírus aqui em nossa cidade, em Cumaru. Então esse foi o último boletim da última sexta-feira, 19 de junho de 2020, onde aqui apresenta com gráfico de setores, primeiro a distribuição de casos por sexo. Observa que 50% dos casos de Covid-19 em Cumaru é feminino e 50% é masculino. Então está uma
metade dos casos feminino e metade masculino. A distribuição de casos por faixa etária. Observa aqui, ó, por faixa etária, como é que ele foi distribuído. Vê só, de 1 a 10 anos, temos aqui, ó, 2%. Vou botar mais próximo. 2%. De 21 a 30, porque aqui já pulou de 21 a 30, porque de 11 a 20 não tem nenhum caso, certo? Então por isso foi pulado. De 21 a 30 tem, ó, 31,3%. Observa pela cor aqui. De 31 a 40 anos é onde se concentra mais casos da Covid-19 em Cumaru, ó, 33,5%. Então observa que aqui é bem próximo desse aqui, né? Por isso que a gente pensa que está quase no mesmo tamanho, né? Mas esse aqui é maior um pouquinho. De 41 a 50, 12,5%. De 51 a 60, 16,7%. De 71 a 80, temos aqui 2%. E de 81 a 90, 2%. Tá certo? Então, ó, a gente somar isso aqui tem que dar 100%. Se vamos somar, se tiver errado, então foi feito de forma errada. Então, ó, 31,3 mais 33,5 dá 64,8. 64,8 mais 12,5 dá 64, 77,3. 77,3 mais 16,2 dá 94. 94%. Agora eu tenho 2 mais 2 mais 2, 6%. 94 mais 6, 100%. Então tá ok esse gráfico de setores, ó, distribuído por faixa etária de entre 10 e 10 anos, ó, de 1 a 10, de 21 a 30, 31 a 40, certo? 51 a 60, 71 a 80. Observe também que de 61 a 70 não tem nenhum caso. E a distribuição de casos por localidade de residência. A zona urbana, né, concentra a cidade, 60,4%. E a zona rural, 39,6%. Então, mais casos, consequentemente, na zona urbana. Claro que é onde existe a maior concentração de pessoas, o maior fluxo. Então, a probabilidade, né, de mais casos ter pelas aglomerações, pelo contato humano. Então, esse foi o gráfico, também representado o gráfico de setores do boletim epidemiológico da Covid-19 em Cumaru, o último do 19 de junho de 2020. Sim, aqui sempre bom colocar a fonte, né? A distribuição de casos do coronavírus em Cumaru, 19 de junho de 2020, disponível em, aqui está o site que está disponível este boletim da fonte do Facebook da Prefeitura de Cumaru. Então, é aonde está exposto. Será que se vai abrir? Quando abrir aqui, a gente vai olhar outros detalhes dessas informações. Pronto, aqui. Então tá aí, ó, no Facebook da Prefeitura Municipal de Cumaru, o que a gente já viu anteriormente. Também a gente é apresentado aqui, ó, nessa tabela por localidades, né? Aqui, ó, o nosso distrito com 6 confirmados, 5 recuperados. Cumaru que apresentou uma morte no sítio Malhadinha, certo? Então, esses são os casos, a maioria já recuperados, graças a Deus. E aqui, com casos confirmados, né, 48, ainda 7 em investigação, que não foi atualizado, mas já com 39 recuperados. Então a gente viu lá que metade, né, feminino, metade masculino. Então a gente, para saber a quantidade, né, em número 48 dividido por 2, então isso diz que são 24 homens e 24 mulheres infectados pela Covid-19 em Cumaru, certo? Então vamos agora para o gráfico de linhas. O gráfico de linhas costuma ser utilizado para representar a evolução dos dados pesquisados no decorrer de certa medida de tempo. Nesse tipo de gráfico são indicados pontos em um plano cartesiano, representando os dados da pesquisa, os quais são ligados por segmentos de reta,
que indicam crescimento, decrescimento ou constância entre períodos consecutivos. A gente vê esse gráfico geralmente quando se faz um levantamento geral da Covid no Brasil, por exemplo, lá do início, em março, quando tiveram os primeiros casos, até agora, esse avanço, né, esse crescimento. A gente pode observar, se a gente for olhar esse gráfico aí, sem olhar nessas informações, como se fosse esse gráfico vermelho, né, subindo. Tá? A tendência é subir. Mas a tendência também é que, com o passar do tempo, esse gráfico vai descendo. Então a gente faz essa comparação. Aqui são duas comparações entre duas faixas etárias, certo? De determinadas idades, de pessoas até 14 anos e de 60 anos ou mais. Mas se vocês pesquisarem, vocês observarem também na internet, até na TV, o gráfico de crescimento, né? Ela praticamente vai subindo, 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 como se fosse um avião. Um avião quando vai decolar, que ele vai assim e depois ele estabiliza, né? Ele estabiliza no ar. Então a gente está esperando, né? Tá estabilizado, mas a gente está esperando o quê? Que esse gráfico desça. Está esperando que esse avião pouse. Então quando esse avião pousar é quando a gente vai ter a certeza que o vírus não está mais infectando ninguém, né? Quando ele aterrissar, que ele parar, que chegar aqui no ponto zero é que a gente vai ter a certeza de que o vírus não está mais se espalhando pelo Brasil. Então a gente está rezando, está torcendo para que esse dia chegue, porque o avião foi decolando, decolando, decolando e lá em cima estabilizou, né? Manteve aquela média, manteve aquela constância, mas a gente quer que ele comece a pousar, para ele pousar, aterrissar e assim a gente ficar livre e voltar a nova normalidade que a gente ainda vai ter, né? Não é a normalidade total, mas a nova que está acontecendo na medida do possível. Então a gente observa que a gente pode ter crescimento, decrescimento ou uma constância, como está o vírus nesse momento. Então observa aqui a projeção da população do Brasil por sexo e idade de 2000 até 2060. Então já é uma projeção até 2060. Então, ó, disponível, tá o site aqui, acessado em 11 de agosto de 2018. Então, ó, nesse gráfico de linhas, aqui na horizontal, eu tenho ano 10 a 10, ó, 2000, 2010, 2020, 2030, 40, 50, 60. E na vertical eu tenho os valores em porcentagem, 5%, 10% até 40%. Essa linha aqui, meio esverdeado, não sei que cor vocês estão observando aí. Deixa eu melhorar isso aqui. Cadê? Perdi. Aqui. Então, observa aqui. Deixa daquele tamanho mesmo. Observa aqui. Em 2000 era 30,4% de pessoas até 14 anos. E 60 anos ou mais eram 8,21%. E 2010, ó, aumentou a população com mais de 60 anos e foi diminuindo as de até 14 anos. Isso aí, ó, foi crescendo, ó, foi crescendo os idosos, diminuindo os menores de 14 anos. Então, em 2020 ainda o número de jovens, de crianças, de adolescentes até 14 anos é maior, mas ó, a projeção para 2030 é de que haja 18,62% de idosos e 17,59%. Então aqui já ultrapassa. Então a tendência é subir, ó. 2060 ter 33,71% de idosos e 12,99% de pessoas até 14 anos, certo? Então a projeção comparando duas informações, mas ele poderia ser um simples uma linha, apenas uma linha mostrando, por exemplo, como eu falei anteriormente dos casos da Covid. Então, na análise desse gráfico, podemos perceber que a proporção da população brasileira com até 14 anos vem diminuindo no decorrer dos anos, enquanto a de 60 anos ou mais vem aumentando. Próximo ao ano 2030, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais ultrapassará de pessoas com até 14 anos, certo, pessoal? Então, esses são os três tipos de gráficos: o gráfico de linhas que a gente viu, o gráfico
de setores, que também é conhecido como gráfico de pizza, e aqui o gráfico de barras também, que a gente assemelha-se aqui ao gráfico de coluna, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje sobre interpretação, análise de gráficos, de barras, de setores e de linhas. Então, nos vemos na próxima videoaula. A próxima semana iremos construir tabelas e gráficos, gráfico de barras, de setores e de linhas. Então, aguardem, bons estudos, boa semana e fique com Deus e até a próxima videoaula.